Palavra de Deus. Mateus, queridos irmãos, a minha Bíblia aberta, Mateus, capítulo de número 21, de Mateus, e o versículo de número 12 a seguir. A Bíblia vai nos dizer o seguinte: E entrou Jesus no templo de Deus, e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo, e derribou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas. E disse-lhes: Está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós tendes convertido em covil de ladrões. Amados irmãos, nem sempre o número de pessoas dentro de uma congregação, o número de membros, o tamanho do templo e a quantidade de pessoas que ali congregam e ali estão habitualmente dentro daquela igreja, daquele templo, daquele salão, isso não necessariamente expressa a alegria de Deus e o prazer do Senhor por tal congregação. O que o texto nos mostra, o que o texto da palavra de Deus nos deixa explícito, é que Jesus opera nos seus últimos dias na terra um sinal que foi inquestionável, que foi a ressurreição de Lázaro. Aquilo foi algo que deixou os escribas, os judeus, assombrados. Um morto de 4 dias ressuscitar. É algo totalmente espantoso e grandioso. Um morto de 4 dias levantar da tumba fria. Agora, as bactérias da decomposição têm que sair. O molecular, as células do corpo estruturadas. E Lázaro ressuscita e sai da tumba. Aquilo foi tão terrível, foi tão normal. Pois você analisando o texto em João capítulo 12, você vai entender que quando Jesus assenta na mesa e Lázaro também assenta com Jesus à mesa, vai chegar alguns dos principais querendo matar Jesus, não só Jesus, mas matar também a Lázaro, que era a sua fiel testemunha. Porque eles vão dizer bem assim: estamos notando que a multidão está aqui, não só agora por conta de Jesus, mas por conta do testemunho de Lázaro. Ou seja, as pessoas chegam até Jesus através da palavra e através das pessoas que Jesus colocam nelas o seu DNA. Quando Lázaro ressuscita, Lázaro recebe de Deus um toque de Deus. Lázaro agora parece com Cristo e começa também, através do seu testemunho, a trazer pessoas para próximo de Jesus. Ou seja, o nosso testemunho traz, o nosso testemunho agrega, o nosso testemunho faz com que pessoas cheguem de fato até o nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso testemunho, a nossa conduta, a nossa maneira de agir, de falar, de conversar, de sentar, atrai as pessoas, traz as pessoas até Jesus. Então, Jesus opera esse grande milagre na vida de Lázaro. Jesus então entra na cidade, e quando Jesus está chegando em Jerusalém, montado em um jumento, todo mundo começa a glorificar e dizer: olha, hosana aquele que vem em nome do Senhor, e tal, joga ramos, folhas, Jesus assentado sobre o jumento, e a glória de Deus se manifesta. Alguns pedem para Jesus mandar silenciar a grande multidão, e Jesus vai dizer: não, se esses se calarem, as pedras clamarão. Era tempo de glorificação, era tempo de exaltação. Olha só, tem tempo de glorificar a Deus. Quantas pessoas que perdem tempo de glorificar a Deus. Glorificar a Deus agora na sua casa, glorificar a Deus agora com essa mensagem, sentir a presença de Deus. Dá um tempinho aí no WhatsApp, dá um tempinho aí, para de ver outras coisas e para um pouquinho para você ouvir a palavra. Eu sei que é tão fácil sair dessa live, é só rolar o dedo para baixo, para cima, e você saiu dessa live e o pastor Jefferson não estará sabendo que
que você já não está mais aí. Mas aguenta um pouco. A palavra de Deus possa trazer cura, possa trazer paz, felicidade para a sua alma, para o seu coração. Então, meus amados, Jesus chega em Jerusalém. E quando Jesus chega em Jerusalém, ele vai para onde? Procurar o templo. É algo totalmente normal que Jesus vai procurar o templo, procurar a igreja. E quando Jesus chega na igreja, em vez de Jesus encontrar um coral louvando a ele em espírito e em verdade, quando Jesus chega no templo, em vez de Jesus encontrar um grupo de jovens, um grupo de senhoras, em vez de Jesus encontrar o grupo de varãos, os obreiros trabalhando em prol do reino, Jesus encontra no templo comércio. Jesus encontra no templo, sabe o que ele encontra no templo? Negócio. Ele encontra pessoas atrás do dinheiro, do vil metal, comércio, empresa. Estavam fazendo do templo de Deus uma empresa. Estavam fazendo do templo de Deus negócio. Estavam agindo com interesses particulares na pregação do evangelho. Era habitual o sacrifício de animais e eles então levavam os cambistas, os animais, porque para que facilitasse a vida do adorador, o adorador saía de algumas cidades distantes, de largas distâncias de Jerusalém, e ele não queria levar o cordeiro, ele não queria levar a pombinha, os animais para o sacrifício, então ele chegava lá e comprava. Não parece os nossos dias, não parece a nossa geração, que as pessoas não querem ter dificuldades com o sacrifício, as pessoas não querem sacrificar, ou seja, é melhor chegar e comprar o sacrifício, é melhor comprar a bênção, é melhor comprar as bênçãos de Deus, como o mágico chegou para Pedro e pediu: Pedro, quanto que é? Eu quero esse dom, eu quero essa oportunidade de colocar as mãos sobre a cabeça de alguém e alguém ser cheio de Deus, e alguém ser cheio da presença de Deus. Me dá isso aí. Nós vivemos numa época em que as pessoas não querem pagar o preço, não querem servir a Deus com compromisso, não querem mudança de vida, não querem mudança de comportamento, não querem mudança de atitudes, de caráter. E com isso essas pessoas preferem o quê? Preferem ir a um lugar onde elas compram a bênção, entre aspas, compram a bênção, porque está sendo enganado e enganando a si mesmo, não é isso? Quando Jesus depara com esse negócio no templo, quando ele depara com as pessoas vendendo, as pessoas comprando, as pessoas negociando dentro do templo, Jesus fica extremamente nervoso. É uma das passagens mais intrigantes. Você vê o Jesus manso e humilde de coração, agora tão furioso quando ele vê que o templo de Deus, o templo do seu Pai, o local da adoração, agora sendo transformado em um local de negócios, de comércios, de interesses particulares, de interesses extremamente financeiros e monetários. Jesus então vai dizer o texto que ele vai fazer o quê? Entrou Jesus no templo de Deus e expulsou todos os que vendiam e compravam no templo. Ele vai vai expulsar todos os que vendiam e compravam no templo. Você já imaginou? A gente imagina um Jesus que sempre fica feliz com as pessoas dentro da igreja, não é isso? A gente imagina um Jesus que, quando as pessoas entram na igreja, ele fica feliz, né? Mas nesse caso aqui, o texto vai dizer que Jesus, eu gosto do que Lucas escreveu, ó, ele vai expulsar todos os que vendiam, ele vai fazer uma surraiga e ele agora vai expulsar. Expulsar, irmão, é botar para fora com violência. Expulsar não é pedir por gentileza apenas. Expulsar é dizer: dá licença, saiam. Com a surraiga, ele estava batendo, ele estava fazendo barulho com aquela surraiga nas suas mãos. Ele estava dizendo: eu não quero mais vocês aqui dentro do meu templo. E ele vai dizer assim, ó: os que vendiam e compravam. Vai dizer: expulsou os que vendiam e compravam. Vendiam os mercadores da fé. Sabia que existe os mercadores da fé? Aqueles que vendem a fé, aqueles que vendem os dons, aqueles que vendem aquilo que Deus deu para ele vende os dons de cura, ele passa isso por dinheiro, por fama,
por glória. Mas Jesus não expulsa só os que estão vendendo. Jesus não expulsa só os que estão vendendo. Expulsa quem está vendendo, expulsa quem está comprando. Jesus põe na mesma sacola. Jesus põe no mesmo embrulho quem está vendendo e quem está comprando. Ou seja, Jesus está tratando com quem está entregando um evangelho falso no altar. Jesus está tratando com quem está entregando um falso evangelho, pregando uma falsa palavra. Jesus coloca esse para fora e Jesus coloca para fora também os que estão comprando, os que estão recebendo essas falsas palavras. Porque tem, claro, se tem falsos pregadores, é porque tem pessoas também que amam ouvir mentira. Tem pessoas que não suportam ouvir a verdade. Tem comichão no ouvido, tem coceira no ouvido. Não conseguem ouvir o santo evangelho. Ele não quer saber disso. Uma live de pregação do evangelho, para muitos não interessam isso. Agora, se eu estivesse dizendo aí, ó, compartilha que eu vou te revelar. Compartilha que eu vou revelar o seu CPF. Eu vou revelar aí a sua conta. Eu vou revelar aí o seu amor, o seu casamento. Meu irmão, esses homens falam aí para mais de 1000 pessoas online, dizendo assim, revelação, pastor. Me revela, pastor. E o pastor aqui do outro lado, o camarada, pulando e dizendo que Deus está revelando. Isso é conversa. Conversa. São dois grupos, os que vendem e os que compram. Estão todo mundo no mesmo pacote. São pessoas que não valorizam a palavra. E sabe por quê que veio essa grande crise no Brasil? Onde as igrejas estão fechadas, onde no domingo, desde a sede nacional, onde o pastor Ademar prega todos os domingos, junto com a equipe de pastores fechado, o pastor não vai estar no altar nesse domingo. Os pastores nas sedes regionais, estaduais e nas pequenas congregações, onde tinha um irmão pregando, Jesus silenciou. Porque muitas pessoas desprezam até hoje a boa palavra de Deus. Não dão valor à verdadeira palavra de Deus. Desprezam. Você não tem dúvida. Se você anunciar o pregador que faz, que acontece, que cura na hora, a igreja não cabe. Se você vem para uma live como essa e você anunciar aí, ó, revelação do Espírito Santo, meu Deus do céu, você não dá conta. Eu tenho um programa local aqui, o programa Despertar e regional aqui na região de São Bernardo do Campo, e as rádios estão tudo doente, infectadas com o vírus, não do corona, mas com o vírus do pecado, com o vírus da mentira, com o vírus do engano. Homens que vão para o rádio, sabe para quê? Para revelar multidões. E aí dizem lá no ar, o Senhor me revela 800 pessoas. Aí vai para o rádio, o Senhor está me revelando 1.500 pessoas que tem que ajudar a igreja com não sei quantos reais. Ou seja, irmãos, esse tipo de pessoas são pessoas que vendem e tem aqueles que compram. Essas pessoas não dão conta de receber o tanto de mensagem que eles recebem de pessoas pedindo revelação. Aí eu entro na sequência com o meu programa, o programa Despertar, aí só chega a mensagem do nosso telefone. Pastor, o que Deus está revelando? Passa para mim a revelação do Senhor. Manda para a gente a foto e a data de nascimento. Está repreendido em nome de Jesus. O Senhor está tratando com o Brasil, o Senhor está tratando com o mundo, o Senhor está colocando as coisas no seu devido lugar. Eu imagino esse tempo agora em que nós estamos vivendo, mais ou menos esta época, esse momento em que Jesus entra no templo furioso e põe os cambistas para fora. Parece que eu vejo Jesus chegando também dentro da igreja dizendo, não quero mais seu louvor. Parece que eu vejo Jesus chegando na igreja dizendo, não quero mais a sua presença, mascando chiclete dentro da minha congregação. Parece que eu vejo Jesus chegando e dizendo, eu não quero vocês mais, brincando na minha igreja. Pessoas que entram dentro da igreja, mascando chiclete e usando o WhatsApp, navegando na internet dentro da igreja. Pessoas que vão para a igreja sem nenhum interesse com as coisas de Deus, sem nenhuma preocupação com as coisas do nosso amado Senhor Jesus, mas que vão lá apenas para passar um tempo, para buscar alguma coisa desta vida, buscar uma prosperidade, buscar alguma coisa temporária, buscar uma bênção que diz respeito ao seu ego, o seu próprio interesse. Será que vocês não conseguem entender essa palavra pelo mesmo lado em que eu estou conseguindo, tentando entendê-la? Você não consegue entender assim? Você não vê um Jesus, parece que angustiado com a falsa adoração, angustiado com o falso Pentecoste, angustiado
com a brincadeira com que levam a obra do Senhor? Sabe que a gente não vê e não enxergamos o Senhor angustiado com essa casta, com essas pessoas que brincam com o evangelho dele? E ele vai dizer assim: vai para fora do meu templo, vai para fora da minha igreja. Ele expulsa os que vendiam e compravam, derribou as mesas dos cambistas, derriba as mesas. O que é derribar as mesas? Derribar os negócios, jogar negócios por terra, empresas que vão se falir, empresas que vão à falência, negócios que vão falir, pessoas que vão quebrar. Jesus jogando por terra, virando a mesa de perna para cima. Está dizendo assim: é o final, é o final. Vocês estão usando do meu nome, usando do templo do meu Deus, para buscar prazeres próprios e temporários. Eu vou tratar isso. Ele vai virar as mesas e as cadeiras de perna para cima. O que ele vai dizer? Acabou. Acabou a farra. Acabou a brincadeira. Acabou o negócio. Acabou agora o interesse. Irmão, pelo amor de Deus, a brincadeira, o evangelho virou negócio. Você não percebe isso? Meu irmão, são pessoas que pregam por interesse, pregam por dinheiro. Falam do evangelho por dinheiro. Pregam movidos por dinheiro. São pessoas que não saem de casa para pregar. Se não tiver 10, 15 mil na conta, prega agora. Ajunta a multidão agora. Ganha seus 15 mil para ir pregar uma noite. E depois posta nas redes sociais que ganhou não sei quantas almas para Jesus. Que alma o quê? Você não ganhou alma nenhuma. Você não é nenhum ganhador de alma. Você é alguém que satisfaz o seu próprio ego. Você é alguém que corre atrás dos seus próprios interesses. Cantores que saem para cantar e cantam e voltam para casa com 20, 30 mil. Estou falando dos cantores que dizem gospels. E agora os cantores seculares? Pessoas que fazem show aí no Brasil por 200 mil, 300 mil. Fazem show agora. Estádios de futebol lotado, lotado, lotado. Eu conversava com uma amiga minha agora, com certeza ela deve estar aí na live também, da Itália. Quem sabe ela pode até participar, deixar o seu comentário aí diretamente da Itália. Ela me mandou alguns áudios agora. Ela, juntamente com a Fábula, o Marcos e o Diogo, que moram na Itália, ela me dizendo do caos que está lá na região da Lombardia, onde teve uma partida de futebol, e naquela multidão na partida, a transmissão do vírus, do coronavírus, foi algo que dissipou a população. Você está entendendo o que é isso? A gente vê o próprio Jesus irado. Parece que o nosso Jesus está irado. Parece que nós iramos o nosso Senhor. Parece que nós angustiamos o nosso Senhor. Parece que o Senhor está dizendo assim: eu não quero mais o seu louvor. Eu não quero ver mais você cantando. Eu não quero ver você mais na minha casa. Parece que eu vejo Jesus pegando a chibata e dizendo: para fora, corruptos. Para fora, enganadores. Para fora, mentirosos. E as igrejas estão agora vulneráveis, vazias. Vazias daquele canto. Esses dias eu conversava com uma pessoa, uma das maiores organizações religiosas do Brasil, com cantos orquestrados, com músicas belíssimas, mas os bastidores não são isso que nós estamos pensando. Os bastidores são horríveis. Os jovens que cantam na frente são os mesmos que vão para o motel depois. Os jovens que tocam os maiores instrumentos são os mesmos que depois estão tomando cerveja, que estão na farra. Parece que o nosso Deus diz assim: eu não quero mais saber, eu vou colocar para fora, eu vou virar as mesas, eu vou bagunçar a economia. Quando fala de virar mesa, expulsar cambista, está falando de que Jesus está agindo justamente no sistema econômico que move a fé, no sistema da economia. Se você não entendeu o que é o coronavírus, além do mal, além das doenças, ou seja, além da doença que já é agressiva, além do fator respiratório que a doença causa, além da pneumonia aguda e severa que traz esse coronavírus, além disso, esse coronavírus também age na economia. Esse coronavírus age no mundo espiritual. A economia devastada é Jesus virando as mesas. É Jesus jogando no chão as mesas dos cambistas.
É Jesus expulsando os que vendem e os que compram. É Jesus tratando com a sociedade no sistema econômico. E ele vai colocar essa multidão para fora. E quando ele coloca essa multidão para fora, ele vai dizer: sabe por que eu estou colocando vocês para fora? Agora eu vou falar porque Jesus está me dando graça para falar isso. Jesus está me dando graça para dizer isso para vocês. Quando ele coloca essa multidão para fora, ele vai dizer: eu estou colocando vocês para fora porque o nome da minha casa é casa de oração. Eu estou expulsando vocês porque o nome da minha casa é casa de oração. O nome da minha casa não é mais comunidade. O nome da minha casa não é comunidade. O nome da minha casa não é centro de sei de quê. Casa de oração. O que Jesus está falando? Não tem oração mais na minha casa. O lugar da igreja, Salomão vai dizer: Senhor, quando ele constrói o templo, ele vai fazer a dedicação do templo, ele diz: Senhor, quando a peste bater, quando a luta bater, quando fomos levados para uma nação distante, nós vamos orar aqui dentro, e o Senhor vai ouvir a nossa voz. Mas a igreja aniquilou a oração. A igreja atual aniquilou a oração, tirou a oração. Não tem mais oração. É raras as igrejas que têm, no mínimo, 30 minutos de oração antes de começar o culto a Deus. Já começam cantando, já começam batendo bateria e tambor, já começam dançando, já começam pulando. Não tem mais oração nos cultos, não tem mais oração. Se não tem oração, não é igreja do Senhor. Só é igreja do Senhor se tiver o nome casa de oração. Casa de oração. E Jesus está dizendo assim: ó, estou expulsando vocês, porque vocês implantaram o louvor, implantaram a peça, implantaram o teatro, implantaram a liberdade, a promiscuidade, implantaram tudo na minha casa, de menos a oração. Então eu não quero vocês mais. Eu vou expulsar vocês da minha casa. Eu vou expulsar. E Jesus fez isso. Jesus, ele não expulsou da sua presença, mas dos templos, as pessoas estão expulsas. As pessoas estão expulsas. É mensagem chegando para mim o tempo todo, as pessoas perguntando: pastor, vai ter culto? Eu acho que lembram, né? De quantos cultos, quantos convites eu fiz para a igreja. Quantas mensagens enviei. Quantas pessoas que me conhecem, que sabem o jeito que eu trabalho, sabem que a gente convida, a gente vai para os status, vai para as redes sociais, vai para o telefonema e convidamos as grandes multidões para estar conosco, convidamos as pessoas, pregamos a palavra com tanto empenho, oramos pelos irmãos, enfermos são curados, mas agora muitos desprezavam o culto, abandonavam o culto, viravam as costas para a igreja. Não estou afim de ir para a igreja, não estou afim de cultuar, eu quero ficar em casa, eu não quero saber de servir a Deus. Pois é, agora vocês estão com saudade. Pois é, eu falando da irmã Fábula da Itália, ela falou aqui agora, ela está na live também com a gente, lá na Itália. Ela diz assim: muito triste a situação aqui na Itália, muitas mortes, tudo fechado, dias terríveis, que Deus tenha misericórdia de nós. Isso é a Fábula, falando diretamente da Itália, do epicentro do coronavírus no mundo. E nós aqui no Brasil temos oportunidades, temos oportunidade. Eu creio, eu tive um sonho essa noite em que eu pregava a palavra de Deus. Aleluia! Eu tive um sonho essa noite em que eu estava pregando para uma multidão. E no sonho eu dizia assim: eu vou elencar agora alguns atributos de como agradar a Deus, a forma de como agradar o Senhor. E eu, naquele sonho, eu colocava agora, eu elencava na mensagem, o último ponto da mensagem era sobre a viúva e o juiz iníquo. Era o último ponto da mensagem. Eu pregava e falava sobre o dever de orar sempre e não desfalecer. Eu pregava naquela visão para a grande multidão e eu dizia: é tempo de orar. E eu dizia assim para as grandes multidões em sonho: se nós orarmos, o nosso 2020 ainda pode ser de vitória. O nosso 2020 ainda pode ser de bênção. Se nós entrarmos em oração, o Senhor ainda pode mudar o nosso 2020. Naquela visão eu pregava sobre essa forma, quando eu acordei daquela visão. E eu entendi que o que pode mudar o Brasil, o que pode acalmar a ira de Deus sobre os moradores da terra, é a oração. A única coisa que pode fazer com que
nós tenhamos vitória é nós entrarmos em oração. Em oração, pedindo perdão a Deus pelos nossos pecados. Eu não estou aqui para apontar o dedo para os irmãos, apenas para quem pulava carnaval. Eu não estou aqui para apontar o dedo apenas para aqueles que enchiam campo de futebol e que enche bares e restaurantes. Eu estou aqui para olhar para dentro de mim mesmo e ver quanto eu errei, quanto tempo eu gastei desnecessário com rede social, quantas vezes navegamos em redes sociais, perdemos tempo navegando por Facebook, olhando coisas e dando risada do que não devíamos ter feito. Tínhamos tempo para fazer mais isso, tínhamos tempo para fazer lives, tínhamos tempo para pregar, mas quantas vezes a gente abre o celular e está passando alguém pregando, um companheiro de trabalho, um pastor amigo, ou seja, o pastor Natanael falando, os irmãos da Sede Nacional, os demais pastores do Brasil que também trabalham com esse mesmo sistema de lives. Quantas vezes nós ignoramos, nós desprezamos, nós dizemos, não, tem coisas mais interessantes, tem piada gospel para mim assistir, tem a foto de fulano para mim curtir, e nós desprezamos as coisas de Deus. E parece que eu vejo esse Jesus dizendo assim, falta oração, falta clamor, falta súplica, aleluia. 2 Crônicas, é isso? 7,14. Se o meu povo que se chama pelo meu nome, não está falando de quem chama pelo nome de Buda, não está falando para quem chama o nome de Maomé, está dizendo se o povo que chama-se pelo meu nome, se humilhar e orar, eu perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. É tempo de orarmos por cura, é tempo de orarmos por milagres, por salvação, por transformação de vidas. É tempo de entrarmos em clamor para que o nome de Jesus tenha poder em nossas vidas. A minha oração, claro que é pelo Brasil e pelo mundo, mas em especial, nós vamos pedir a Deus, para Deus guardar o nosso Brasil, para Deus guardar os irmãos que congregam conosco, nossos domésticos na fé. Eu lembro que Paulo navegava, no capítulo 28 de Atos, Paulo navegava rumo a Roma, preso, rumo a Roma, e ele vai dizer assim, ele vai ter uma visão, Deus vai dizer, não temas, Paulo, não temas, importa que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegam contigo. Em outro versículo do capítulo 27, Deus vai dizer, Paulo vai pegar o pão, vai dizer, vamos comer, gente, vamos comer, porque nem um cabelo da vossa cabeça cairá. Eu aqui estou dizendo para vocês, não temas, vamos entrar em oração, para Deus guardar os nossos irmãos, para Deus guardar você e sua família. Vamos entrar em oração, para Deus guardar a sua casa, para Deus guardar o seu lar, para Deus guardar os teus parentes e amigos. Nós vamos entrar em oração para que a sua família seja guardada pelo poder de Deus, para que possamos chegar do outro lado dessa crise. Quem sabe olhando para trás e dizendo graças a Deus, ninguém da minha família faleceu, ninguém da minha família foi sucumbido, ninguém da minha família foi acometido por esse vírus do Covid-19, mas o Senhor guardou a minha casa, o Senhor guardou o meu lar. E para encerrar com vocês essa live, o versículo diz, e diz Jesus, está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. É por isso que Jesus está irado, meus irmãos. É por isso que eu vejo um Jesus irado, dizendo, olha, a minha casa é casa de oração, mas vocês transformaram a minha casa em covil de ladrões. O lugar que era o lugar da verdade, o lugar que era para ser lugar da pregação da verdade, é lugar da enganação, é lugar de falsos profetas, é lugar de falsos pregadores. Aí você vê Jesus dizendo assim, vocês transformaram a minha casa. Depois que Jesus expulsou os cambistas, sabe o que aconteceu? Vamos ler com vocês aqui? Verso 14. E foram ter com ele no templo cegos, aleijados e coxos, e curou-os. Maravilha! Jesus expulsa os negociantes do templo.
Jesus expulsa os compradores vendedores, aqueles que querem buscar o proveito próprio dentro do templo. Jesus expulsa essa corja, e depois que Jesus expulsa, ele começa a restaurar agora coxos, aleijados e cegos. Eu não tenho dúvida que o Brasil vai gozar. Deixa eu falar para vocês agora, você pode parar para me ouvir? O que eu vou falar com você agora? Eu vou falar isso aqui, não pensei isso, não elenquei, não escrevi isso aqui em papel, não tenho nada aqui a não ser a minha Bíblia, nada na minha mão, a não ser a palavra de Deus, não tenho nada aqui a não ser essa Bíblia na minha mão. Deixa eu falar para você uma coisa aqui. O que eu acredito, eu creio no que eu vou falar para vocês. Eu creio piamente no que eu vou dizer. O Brasil, logo após esse advento desse coronavírus, em nome de Jesus, gozará de um avivamento pleno. Deus há de avivar essa obra. Deus há de levantar. Deus há de nos despertar desse sono maléfico que tanto mal nos fez para a igreja. Parece que as 10 virgens estão dormindo, as loucas, mas também as prudentes. Parece que os perversos dormindo, mas também os salvos, os pastores. Parece que nós estávamos meio que fascinados pela glória desse mundo, apaixonados pelo lançamento dos smartphones mais poderosos, pelos lançamentos dos veículos mais robustos e potentes. Parece que nós estávamos em êxtase pelas viagens internacionais, pelo prazer de conhecer países, pessoas, nações, fascinados pela oportunidade de estudar, de buscar conhecimento, diplomas, formações acadêmicas. E nós vimos agora que não somos nada. Mesmo que tivéssemos, e aqueles que têm os maiores e mais importantes diplomas estão vulneráveis, estão da mesma forma, padecendo por lutas, dificuldades da mesma maneira. É para nós enxergar que há um Deus no céu. Quando o mundo prepara para um governo mundial, quando as pessoas se preparam e que tudo converge, tudo caminha para um governo central, de certa forma temos países que já gozam de supremacia, que já gozam mais de poderes aí no globo. Nós vemos um Deus mostrando que o poder está nas mãos do Senhor. Para as pessoas que são leigas e que não conhecem a Bíblia, eu imagino que para elas é difícil entender isso. Difícil entender o momento que estamos. Mas para nós que conhecemos a palavra, para nós que conhecemos o Evangelho, para nós que conhecemos as pragas do Egito, para nós que conhecemos a ira de Deus, quando o próprio Deus levantou do meio da congregação, quando aqueles 3 grandes líderes que andavam com Moisés se levantou contra Moisés, a praga consumia, a praga matava. De repente o próprio Deus abre a terra, engole aquela multidão de pessoas. Nós sabemos de um Deus poderoso. Nós servimos um Deus todo-poderoso. Nós servimos um Deus que tem domínio. Nós servimos um Deus dono do céu, da terra, do mar, das estrelas, de tudo. Ele opera nesse mundo. Ele opera, ele controla as bolsas. Ele controla as fontes do petróleo. Ele controla os minérios. Ele controla o ouro e a prata. Ele controla a ciência. Ele controla a ciência. As descobertas científicas dependem de Deus e emanam de Deus. O poder emana de Cristo. Não é do povo, como diz aí aqueles adeptos à política e à democracia. O poder emana de Cristo. O nosso Senhor é que é o dono de todo o poder nos céus e na terra. Que voltemos, irmãos, à simplicidade. Que voltemos à humildade do Evangelho. Que voltemos a adorar a Deus na nossa simplicidade. Que voltemos a crer e a servir a Deus de coração íntegro, aberto, coração quebrantado, simples. Que possamos adorar a Deus em espírito e em verdade. É tempo de ir para o culto. Assim que liberar, eu imagino, eu já estou programando uma festa aqui para São Paulo. Quando falar não podemos ter culto, pode voltar à plena normalidade dos cultos. Eu quero fazer uma festa. Eu quero ver a igreja toda cantando. Eu quero ver a igreja em jejum e oração. Aleluia. Eu quero ver uma igreja em santidade. Eu quero ver uma igreja motivada.
a ir para a igreja. Eu quero ver irmãos dedicando aos ensaios. Eu quero ver irmãos evangelizando. Eu quero ver irmãos pregando esse evangelho. E acima de tudo, voltemos para a oração. É o que falta. É o que falta para nós nos dias atuais. É o que Deus requer de nós nos momentos atuais. É a oração. Que Deus te abençoe, irmãos. Irmãos de todo o Brasil que pararam agora para acompanhar essa live. Irmãos da Itália, como foi a irmã Fábula. O irmão Marcos Shibata no Japão, nos acompanhando. Irmãos de todas as regiões aqui dos nossos países vizinhos, que através do teu compartilhamento, através de você que tem compartilhado essa palavra, serão alcançados pelo poder da palavra. E vão pelo menos passar uma tarde refletindo a ira de Jesus ao entrar no templo. Jesus desce com o povo, cantando e glorificando ao Senhor. Cantando e dizendo hosana ao que vem, em nome do Senhor. E quando chega no templo, Jesus fica muito angustiado. Jesus fica muito nervoso. E ele pega a chibata, ele pega a surraiga, porque ele vê as pessoas vendendo e comprando no templo, negociando a fé. Isso entristece o nosso Senhor, os mercadores da fé. Mas se tem uma coisa que Jesus alegra, é quando alguém fala, e fala a sua palavra como ela é. Ensina o seu evangelho como ele é. Que Deus te abençoe. Se tiver alguém do outro lado precisando tirar uma dúvida, quer mandar uma pergunta, manda para nós. A irmã Dijane Almeida, o povo não tem mais compromisso com Deus. Acho difícil, o povo não quer mais nada com Deus. Mas eu creio, quem sabe Deus pode despertar. Eu creio ainda em um último avivamento na terra. Eu ainda creio nisso. Posso estar equivocado, não sou dono da verdade, mas eu ainda creio em um avivamento na terra. Eu ainda creio em um Deus que vai levantar alguém. Irmão Rodrigo Diego dizendo glória a Deus. A irmã Dijane Almeida, o povo que se diz povo de Deus também é responsável pelo que está acontecendo, claro. Ana Cláudia, Deus nos ajude. É isso aí, Ana Cláudia. Ela diz, Deus nos ajude a passar por esse momento. É verdade. Deus abençoe os irmãos de todo o Brasil que estão nos acompanhando. Claro, nós não é o povo, não é nós somos culpados. Nós somos culpados. Quantas vezes estamos na igreja porque parece que acostumamos. Quantas vezes vamos no culto porque parece que acostumamos aos domingos estar na igreja. Parece que vamos na igreja porque faz parte da nossa liturgia do dia, faz parte da nossa tradição. Colocar a melhor roupa, o melhor sapato, o melhor terno, pegar a Bíblia e ir para a igreja. Como se isso bastasse. Como se dissesse, ó Deus, estou aqui. Tem obrigação o Senhor agora de fazer tudo por mim. A obrigação do Senhor agora me curar, me abençoar. Não é bem assim não. Nós aprendemos que não é estar na igreja apenas. É estar na igreja cultuando, glorificando, enaltecendo o nome de Jesus. Muita gente participando. A irmã Simone